Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Poluição, ácaros e bactérias. Tudo isso prejudica o processo respiratório. Nesta época do ano, grande parte da população sofre com alergias e enfrenta dificuldades respiratórias. No programa de hoje, vamos conversar sobre asma, rinite, bronquite e alergias. Você sabe se cuidar com um tempo seco e frio? O que evitar e como tratar? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o diretor científico da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica, Luiz Mendes Campos, a bióloga e professora do Centro Universitário UNA, Sabrina Campolina, e o presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia de Minas Gerais, Cláudio Oliveira Iane. E claro, você, como sempre, é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre doenças respiratórias. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Estamos no outono, o tempo frio está chegando e nessa época do ano vêm as doenças respiratórias. Qual que é a relação, doutor Luiz, entre esta época do ano e doenças respiratórias? Olha, essa época do ano é a época onde a gente vê mais doenças viróticas do aparelho respiratório. E quando aparecem as viroses do aparelho respiratório, isso significa abrir caminho, uma porta de entrada a outras complicações, a outras infecções. Então, os vírus, nós podemos dizer que eles abrem o caminho para certas infecções bacterianas, como as pneumonias, né? Os doentes que já sofrem de doença pulmonar crônica, alguma doença que seja do aparelho respiratório, tanto das vias aéreas ou do parênquima pulmonar, ou seja, do tecido do pulmão, ele também costuma descompensar por conta de uma virose. Então, é onde nós temos internações por asma, nós vamos ter mais internações por DPOC. Né? Muitas pessoas não sabem o que é DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que, na verdade, é a bronquite crônica e o enfisema. Muitos descompensam por conta de uma virose. E aqueles doentes que sofrem de doenças como silicose, fibrose pulmonar, e finalmente aqueles pacientes que sofrem de cardiopatias, eles também acabam sofrendo e descompensando nessa nesse programa estação. nós vamos tentar falar de várias delas aí, que o tempo permitir. Doutor Cláudio, o tempo seco, o fato de ressecar a mucosa do aparelho respiratório, isso favorece a entrada do vírus? Sim. O ar frio dessa época, ele vai diminuir a imunidade das mucosas, vai favorecer a entrada de vírus, vai inflamar as mucosas, tanto as vias superiores como inferiores. Então, em termos de alergia, isso vai abrir caminho para que ocorram reações alérgicas, com poeira, com ácaro, com pólen, com pelos e penas, pelos e caspa de animais. Isso, as pessoas vão desenvolver mais rinite alérgica e crise de asmas. Correto. Vamos lá com a Sabrina. O que são ácaros? O doutor Cláudio falou lá em ácaros. O que são e o que eles podem causar no nosso organismo? Os ácaros, na verdade, eles são artrópodes, né? É como se fosse, por exemplo, um inseto, só que é microscópico, né? A gente precisa de um aparelho muito potente para poder enxergar esses ácaros. Na verdade, o que causa maior problema durante essa época do ano não é o ácaro todo, mas sim partículas que ele libera nas fezes. Então, as fezes do ácaro é que são
contém proteínas. Na verdade, a gente tem que pensar tudo que causa alergia são coisas muito pequenas. Então, causam alergias, essas proteínas, e isso é que vai desencadear um processo inflamatório na mucosa. Então, não é o ácaro, mas sim o que ele excreta. Correto, não está certo. Doutor Cláudio, as alergias têm verdadeiramente cura? Quais são as principais formas de tratamento hoje? Por exemplo, uma rinite alérgica. Não, as alergias não têm cura, mas têm bons controles. Os pacientes com alergias respiratórias, eles podem ficar muito bem controlados e ter uma boa qualidade de vida. O primeiro passo é abraçar bem aqueles cuidados, geralmente orientados pelo médico pediatra, pelo médico alergista, pelo médico pneumologista, e cuidar da poeira, não deixar ver acúmulo de poeira. Como os ácaros estão principalmente nos colchões, então, nos colchões, você vai ter milhares de ácaros vivos, milhões de ácaros mortos e bilhões de bolotas fecais desses ácaros, porque cada ácaro coloca 20 a 40 bolotas fecais por dia, e você pode ter 100 mil, 200 mil ácaros no colchão. Então, a gente usa cobrir colchões e travesseiros com capas impermeáveis, onde o tecido é de algodão, mas existe uma película de PVC ou um polímero acrílico por baixo que vai impermeabilizar. Protege. Correto. Agora, a Sabrina falava ali nos bastidores sobre a hipótese da higiene, né? Que às vezes a pessoa fica muito preocupada com a higiene, quase chega a ser um transtorno obsessivo compulsivo, né? O que é isso? Essa hipótese da higiene e como lidar de fato com uma higiene saudável? Na verdade, a hipótese da higiene fala que quando você tem um ambiente que você tem contato com várias partículas diferentes, seu sistema imunológico não fica tão responsivo ou ele não responde tanto a partículas específicas. Então, quanto maior seu repertório, melhor para o seu sistema imunológico. É claro que eu não estou falando porque as pessoas não devem ter asseio ou devem viver sempre perto de animais ou não devem tomar remédios. Mas o problema é que com o advento do crescimento da civilização e com o melhoramento das situações nas grandes cidades, em termos de sistema de saúde, de utilização maior de medicamentos, de maior número de vacina, houve uma higienização. Então, o que a gente observa hoje é que nos países europeus, países desenvolvidos, o número, a prevalência das doenças alérgicas, né, é muito maior do que, por exemplo, uma área rural aqui no interior de Minas Gerais. Então, existem hipóteses que mostram que é justamente esse contato que o indivíduo tem com várias partículas no seu ambiente que ajudam. Seria a capacidade natural do organismo vivo se adaptar em ambientes diferenciados? Ele reconhece essas partículas e não fica tão responsivo a uma única. Tá certo, correto. Ele responde... Então não precisa ter tanto medo, né? Não precisa ter tanto medo. É claro que eu não estou, né, doutor Cláudio? Eu não estou falando assim, não tomem vacinas, não tomem antibióticos, não é isso. Tá. Ok, doutor Cláudio, as vacinas resolvem, por exemplo, em caso de alergia? Os cuidados das doenças começam por os cuidados ambientais, como eu falei agora mesmo, o controle e uso dos medicamentos, que são muito modernos dia de hoje, atualmente, como os antihistamínicos, os broncodilatadores, os corticosteroides inalados. E naqueles pacientes que, mesmo assim, eles continuam tendo muito sintoma, entrando em muita crise, existe a possibilidade de usar a chamada imunoterapia, que são o uso de vacinas hipossensibilizantes. Mas são tratamentos que geralmente não são muito baratos e são muito prolongados. Eles vão ter ação, mas a longo prazo. Correto. Tá bem. Vamos ouvir que o doutor Luiz está caladinho, respondeu a primeira questão, né, nos colocou no horizonte da conversa aqui hoje. E crianças e idosos estão mais suscetíveis a doenças respiratórias nessa época do ano? Sim, e por quê? Elas estão, sim. Primeiro, nos extremos da vida, você teria uma menor resistência, menor imunidade, né? A criança ainda não está com um sistema imune tão completo, tão desenvolvido, e vários dos micro-organismos que ela vai encontrar, ela está
isso será pela primeira vez, ela ainda não desenvolveu aqueles anticorpos, então ela é mais susceptível. E o velho, o idoso, porque a imunidade depois, depois de uma certa idade, ela começa a decair também. Declinar. Daí é que também outras doenças que seriam ligadas a uma perda dessa imunidade acontecem, como, por exemplo, o câncer, né? No paciente mais idoso. É um desequilíbrio do sistema de vigilância, né? Que perde essa imunidade. Tá bom, se eles estão suscetíveis a essas doenças respiratórias, no próximo bloco voltaremos a falar sobre os cuidados essenciais. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujos objetivos são a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a construção da Catedral Cristo Rei, sobretudo. Faça parte você também. Fazer parte é expressão de comunhão, de pertencimento e de fidelidade à nossa igreja. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre problemas ligados ao sistema respiratório. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Dr. Luiz, retomando a nossa questão em torno de crianças e idosos, quais os principais cuidados devemos ter para com o início e o declínio da vida? Nesse período do ano, claro. Bem, eu acredito até que os cuidados não são só para crianças e idosos, né? Porque os cuidados que deveríamos ter seriam indicados para todas as pessoas, né? Então, a higiene, lavar as mãos com muita frequência, né? Hoje nós sabemos que várias das viroses têm o contato mão, boca, mão, olho, mão, nariz, né? Então, após você estar num lugar assim, com várias pessoas, com aglomeração, a gente deveria evitar esse tipo de contato, né? Dos dedos, da mão, com essas mucosas. Você deve evitar aglomerações nessa fase do ano, por conta da transmissão ser bem maior, bem mais fácil nesses locais. Manter recintos ventilados, bem ventilados. Isso costuma ser uma briga entre os mais velhos e a turma mais nova. Aí eu tenho uma curiosidade, desculpe me interromper, o seguinte... na Itália a gente aprendeu uma coisa interessante. Abre-se a janela do quarto para trocar o ar, mesmo que a temperatura é muito baixa. E se a pessoa ficar exposta a uma temperatura baixa, bom, vai abaixar as defesas do organismo e ela pode contrair alguma infecção, enfim. O que seria melhor? Manter mais ventilado ou, não sei, saudável, enfim? Eu acho que a pessoa não pode se sentir desconfortável, sentir frio, né? Ou se está muito frio, ela deve estar bem agasalhada. Agora, aqui no Brasil, você citou a Itália, aqui no Brasil são raras as ocasiões que a gente deveria manter esse rigor de fechar janelas, portas. O melhor é manter o ambiente mais bem ventilado. Correto. Então, acho que e ter uma vida saudável. O que eu chamaria de vida saudável? É você ter uma dieta saudável, praticar exercícios, né? Então, isso, não fumar, né? Nós vamos falar disso aqui mais à frente. Tem umas perguntinhas então, aqui tem certas coisas que é bom para todo mundo. Correto.
Tá? Mas como a gente já tinha dito, né, que crianças e idosos talvez estivessem mais suscetíveis, talvez houvesse cuidados mais especiais. Na verdade, os cuidados são os mesmos, mas a atenção talvez fosse especial, né? Sabrina, vamos falar agora do mofo. O que o mofo pode causar, por exemplo, em termos de infecção respiratória? Na verdade, quando a gente fala em mofo, a gente está falando de fungos, né? Então, são também, mais uma vez, micro-organismos microscópicos. E o que acontece é que a forma deles de reprodução é através de esporos. Então, o que causa realmente as infecções, né, os problemas respiratórios, são a inalação desses esporos, são os esporos em si, né? O que o doutor Luiz falou é importante, essa questão da ventilação, porque o mofo, na verdade, ele gosta de um ambiente úmido. Ele gosta mais de um ambiente úmido com calor. Mas nessa época de frio, se você fecha a sua casa toda, esses esporos vão ficar confinados lá dentro. E isso pode, então, aumentar a chance de inalação e, consequentemente, aumentar o acometimento das vias respiratórias. Né? Tem gente que diz assim, né? Uma casa onde entra vento e sol, não entra médico. Mas é verdade. Tá certo. Doutor Cláudio, qual que é a relação que o senhor faz, e se é que se pode cientificamente fazer, entre a exposição, talvez exagerada por horas, ao ar-condicionado e doenças infecciosas aí do aparelho respiratório? Um ambiente onde tem ar-condicionado e a pessoa trabalha o dia inteiro ali dentro, vai ser um ar muito seco que vai ressecar as mucosas, vai irritar as mucosas, ajudar a inflamação. Não é o caso de uma horinha nesse ar-condicionado aqui, não né? é. O ar-condicionado, ele deve ter uma manutenção periódica de no mínimo 3 vezes por ano, 3 a 4 vezes por ano, para que ele não dissemine fungos, bactérias, pelos ductos dele. Isso você já vai diminuir, né? E como é o ar-condicionado, o ar no ambiente onde há ar-condicionado, ele é muito seco. Então a pessoa deve manter aqueles cuidados de hidratação, limpeza e hidratação nasal com soro fisiológico, tomar muito líquido também. E o principal é fazer essa manutenção. Correto, trocar os filtros do ar-condicionado. Agora, qual que pode prejudicar mais, o ar-condicionado ou o ventilador? Às vezes eu digo para os meus alunos de sala de aula, o ventilador só levanta poeira. Onde se usa muito ventilador, você tem que ter muito bom cuidado ambiental para que não haja poeira para ele jogar para o alto. E tem pessoas que não toleram aquele vento, igual existem pessoas também que não toleram o ar-condicionado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar ar-condicionado quando é necessário, não me faz mal. Mas tem pessoas que, eu já tive, por exemplo, pacientes que eles falaram, eu sei qual que é o meu tratamento. O meu tratamento é não trabalhar mais no shopping, porque é o ar-condicionado, porque eu melhoro nas férias, eu melhoro no feriado, eu melhoro no final de semana. Ok, doutor Luiz, por favor. Eu vejo que o paciente que tem rinocinusite crônica, esse é o que mais sofre com o ar-condicionado. Eu acredito que ele sofra mais do que o asmático, por exemplo. O sujeito que tem rinocinusite crônica, ele fica extremamente susceptível ao ar-condicionado, a vento nas costas, essas coisas que a maioria das pessoas, até mais antigas, não tentava evitar, né? E que a gente chegava à conclusão, isso não precisa, isso é bobagem. Mas eles falam. O senhor poderia esclarecer para nós o que é rinocinusite? Rinocinusite, hoje é um termo que a gente tem procurado por conta que quase todo paciente que tem rinite, ele tem sinusite, porque há uma continuidade da mucosa. Então, você tem sinusite, você vai ter rinite. Tem rinite, você vai ter sinusite. Então, nós falamos rinocinusite. Tá certo. Doutor Cláudio, como distinguir um resfriado de uma gripe? Qual que inspira mais cuidados? A gripe é causada pelo vírus de influenza, que é aquele vírus
que vem geralmente em epidemias, vem muito na época do inverno, e onde você usa a vacina, que é essa vacina que está dando nos postos de saúde. A gripe, então, ela tem um quadro mais intenso, porque o vírus ele é mais virulento. A virulência dele é maior do que a do vírus que causa os resfriados. Então, geralmente, o quadro é febril, existe toxemia, existe prostração, perda de apetite. Já o resfriado, que é muitas vezes chamado de resfriado comum, são vírus mais brandos e o quadro clínico é mais brando. Enquanto a gripe, geralmente, ela atinge também as vias aéreas inferiores, geralmente o resfriado comum fica apenas nas vias aéreas superiores. Correto. Agora, a pessoa pode contrair um resfriado e aquilo ali depois preparar o terreno para uma gripe, depois até para uma, não sei, pulmonite? Pode, porque vai abrir caminho para a entrada de vírus. Já a chamada gripe alérgica, que é conhecida como gripe alérgica, nada mais é do que uma rinocinusite, como foi de causa alérgica, causada geralmente por inalantes. Correto. Tá, a Sabrina está caladinha, vamos perguntar para ela agora. Sabrina, veja bem, normalmente a pessoa toma alguns cuidados para não pegar o resfriado. Mas uma pessoa, por exemplo, toma um banho quente nessa época e sai do box ali do banheiro para um ar mais frio, desprotegido, inevitavelmente ela pode pegar um resfriado ou até se preparar para pegar uma gripe? Existe uma relação ou isso é mito? Não, uma relação tão direta assim, não. Não quer dizer que isso vai causar um problema, né? É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com as variações de temperatura, porque o nosso corpo, às vezes, não está preparado para uma variação tão brusca. Mas não existe uma relação, menino, cuidado com o vento, que você vai ficar gripado. Não é tanto assim, né? Mas, então, essa relação não existe. Tá certo. Se existisse, às vezes na sauna, sairia dali gripado, né? Está em alta temperatura, a ducha gelada, né? Você tem que evitar isso durante várias vezes ao dia. Ok, tá certo. Doutor Luiz, o senhor aconselha a vacina contra a gripe? Porque as pessoas fazem uma série de reflexões cotidianas. Eu tomei a vacina, agora estou gripado. Quem toma vacina vai gripar? Como que é isso? Tá. Olha, é claro que não há dúvida que a vacina tem um grande benefício, sabe? As pessoas, eu ouço isso todo dia, né? As pessoas falando que, olha, eu tomei a vacina e gripei do mesmo jeito, ou gripei já na semana seguinte, etc. Na verdade, há muita confusão entre o resfriado e gripe. E nós mesmos costumamos falar de um resfriado, eu tomei gripado. E, na verdade, como o Iane falou, a gripe é influenza e são inúmeros os vírus do resfriado. A síndrome do resfriado ela pode ser causada pelo rinovírus, mas tem outros, adenovírus e etc. A vacina protege contra o vírus da influenza A, existe a influenza B e C. Algumas cepas da B. Tá, vamos deixar para a gente falar sobre isso no próximo bloco. Tá bom. Voltamos já logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco, faça a sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Doenças respiratórias é o tema do nosso programa de hoje. Você sofre com asma ou bronquite? Tem alergia a mofo? Então participe, faça sua pergunta ou comentário pelo nosso e-mail, melhor se você ligar, 3209-0115. Participam conosco hoje o diretor científico da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica, Luiz Mendes Campos, a bióloga e professora do Centro Universitário UNA, Sabrina Campolina, e o presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia de Minas Gerais, Cláudio Oliveira Iane. Bom, retomando o nosso debate, o doutor Luiz falava dos tipos de vírus aí da gripe. Influenza A, B, C. Qual que é mais potente, mais perigoso?
Ou todos circulam ao mesmo tempo? Não, certamente o vírus A é o mais perigoso, é o que provoca as pandemias, né? Ou seja, começa uma epidemia lá na Ásia e ela chega aqui no Brasil. Lembrar, por exemplo, a gripe espanhola, né, que matou tanto, né? A gripe asiática, né? Todas essas gripes são vírus A. O H1N1, né, que recentemente teve uma pandemia também, e ainda estamos agora sofrendo uma nova, um novo acesso aí epidemiológico, né, de infecção H1N1, é o vírus A. Então, a influenza A é a que sofre mais mutações, enquanto que o B é menos e o C é quase nada. Ao longo da vida, uma pessoa pode desenvolver no seu sistema imunológico defesa contra todos esses vírus? Só que eles também se alteram. Ela produz os anticorpos, fica resistente, imune durante um período. O ano que vem são outros vírus, aí ela está susceptível. Por isso que a vacina tem que ser todo ano, com o histórico. Então, o senhor aconselha que a pessoa tome a vacina? Olha, tem trabalhos mostrando que a vacina reduziu em até 30% a mortalidade por todas as causas nos grupos, principalmente de idosos. Então, o sujeito, ele recebe uma vacina antigripe e morre menos de asma, morre menos de DPOC, né, bronquite crônica, enfisema, morre menos do coração. Tá? Então, ela não protegendo contra a gripe, ela protege inúmeros outros acidentes. Consequentemente. A Sabrina queria fazer algum comentário? Não, na verdade, essa questão da mutação do vírus é interessante porque é só uma curiosidade, né? O vírus influenza A, essas variações, elas vieram dos animais. Então, existe, às vezes, o contato, por exemplo, um criador que mexe com aves, mexe com porcos, eles apresentam esses vírus. E esse contato, às vezes, direto, sem ter uma asepsia entre os animais, provoca ainda mais a mutação desses vírus. Por isso a gripe da aviária, do porco. Por isso que fala essa relação, justamente porque eles têm relações com esses vírus que apresentam nesses animais. Bom, a Fátima Silva, ela diz assim: Roberto Stirbulov alerta que só medicamentos não basta, é preciso a prevenção. Por isso, os portadores de alergia devem evitar no dia a dia o contato com a fumaça do cigarro, poeiras domiciliares encontradas em carpetes, cortinas, cobertores, bichos de pelúcia e móveis, entre outros. Dr. Cláudio, algum comentário, por favor? Realmente a pessoa, e essa é o principal na prevenção, é o principal em qualquer doença, de qualquer parte do nosso corpo. É importante falar que a fumaça, o perfume, os cheiros em geral, eles não vão desencadear uma reação imunológica alérgica. Eles são fatores irritantes que vão irritar os brônquios. Por si só, eles podem provocar um broncoespasmo, eles podem provocar uma rinite não alérgica. E a pessoa tendo essa rinite não alérgica, esse broncoespasmo não alérgico... A rinite não alérgica, ela se deixa superar mais facilmente? Ou não necessariamente? Depende, porque o sintoma é durante o contato. Sei. Se você tira aquele contato, desaparece. Você melhora mais rapidamente do que uma reação alérgica, que é uma reação que dura horas. Correto. Ok, Fátima, obrigado pela participação. A Rosa Baeta, ela se lamenta um pouco, ela diz assim: como eu gostaria de assistir e participar. Convivo com asma desde os 4 anos e o pior para mim é o mofo. Esse me faz ter crise, também o diclofenaco desencadeia a mesma crise. É uma doença que realmente é só prevenção. Algum comentário, doutor Luiz? Todo mundo está aqui falando em prevenção, né? O diclofenaco é anti-inflamatório? É uma substância que pode provocar alergia? Tem asmático que aspirina e anti-inflamatórios, né, desencadeia, além de desencadear a crise, pode também piorar a sua sinusite, né?
Então, não, às vezes a gente tende a evitar esse tipo de medicação. Agora, toda asma, mesmo alérgica ou não alérgica, nem toda asma é alérgica, né? A pessoa, existe hoje tratamento tão eficaz, né, que a maioria dos asmáticos torna-se bem controlada com a medicação disponível. Agora, qual que é a função de uma boa hidratação nesse período? Ajuda em muito? Faz parte daquilo que o senhor chamou de vida saudável? Sim, Tá. eu falaria que a hidratação, não só nesse período, às vezes até, mas a gente tem que lembrar disso até, às vezes, nos períodos mais secos. Agora nós estamos no período seco, mas de calor, né? No verão. É porque de calor, às vezes, o organismo reclama e nesse período não reclama muito, né? Sim, Sabrina? Não, por porque a favor. gente tem que ter muito cuidado, igual o doutor Luiz está falando, das extremidades da vida, né? Às vezes as crianças ainda não têm o hábito de pedir água, então os pais devem lembrar o tempo todo de fornecer água para as crianças. E os idosos, o limite dele de sentir sede é muito depois do nosso. Eles não sentem sede tão rápido. Então a gente também tem que lembrar de hidratar Então, nossos são atenções idosos. especiais. Tá. Bom, Rosa, grande abraço. Bom, o Sérgio Dourado diz assim: professor Márcio, o senhor poderia abordar junto desse tema a questão da poluição ambiental, vinda dos veículos automotores e sua relação direta com essas doenças, pois é sabido que a poluição dos carros e veículos diversos que queimam combustível de origem fóssil é um dos maiores contribuintes à deterioração do meio ambiente do planeta e que mata milhões de pessoas por doenças cardiorrespiratórias. Doutor Luiz, depois a Sabrina, por favor. Bom, Relação poluição ambiental e doenças respiratórias. parece que o moço que fez o comentário ou pergunta, ele está bem por dentro. Mas o senhor sabe que esse Entende moço bem, foi aluno nosso, ele é da filosofia. Tá certo. Então, tá bom. Filosofia também trata de questões ambientais, não só assim abstratas, né? Então, nós temos a fumaça de veículos, fumaça, especialmente ônibus e caminhões. A diesel é muito pior do que a causa do gasolina. É o SO2, né, o dióxido de enxofre, o NO2, ou dióxido de nitrogênio, né, e o monóxido de carbono são os principais. Mas, além disso, nós ainda temos os particulados, as partículas. Existem as partículas respiráveis, né, que são as PM10, e até as partículas finas, que são medidas com um diâmetro bem menor ao PM2,5 micras. Todos esses poluentes, eles agridem o aparelho respiratório, podendo provocar broncoespasmo. Então, ele pode descompensar um asmático, ele pode descompensar um sujeito que já tem bronquite crônica, enfisema, levando a um espasmo da musculatura brônquica, ou seja, fechando os brônquios e levando a uma maior inflamação dos brônquios. Então, provoca inflamação, provoca broncoespasmo, todos esses gases e partículas Agora não poluentes. tem como fugir deles, né? Estão aí na atmosfera, nas grandes cidades, sobretudo. Né? Sabrina, algum comentário? Não, na verdade, o que se pode fazer, e isso a gente vê muito em cidades grandes, né, como na China, eles usam máscaras. Eles usam máscaras, mas eu não sei se esse hábito vai pegar aqui. Ok, Sérgio, fraterno abraço, obrigado pela participação. A Maria Jardim, do bairro Santa Inês, ela diz assim: o ambiente de trabalho da cidade administrativa é péssimo para quem tem essas doenças, carpete, tudo fechado e ar-condicionado. Não adianta tratar e ficar lá, o problema volta. Doutor Cláudio, algum conselho para Maria Jardim? Sim, eu já atendi vários pacientes que trabalham no centro administrativo, que eles falam que é um local muito agradável de trabalhar, pelo ambiente, é bonito, é novo, tem o restaurante, aí tirando o transporte, que é péssimo, porque é um local muito difícil para ir para lá. Não tem um metrô. Agora, né? o ambiente, ele faz parte mais ou menos daquele prédio chamado prédio selado. Apesar de que lá as janelas, elas abrem, você pode deixar ventilar também.
porque existem, principalmente em cidades muito quentes, Rio de Janeiro e outros locais do mundo, que existem os edifícios selados onde a janela não abre. Então, ar continuamente poluído, viciado. Inclusive, em congressos de alergia, congressos de pneumologia, eles apresentam geralmente muitos trabalhos da síndrome do edifício doente. Aham. Então, aquele ambiente lá realmente é um ambiente propício Tem que ter para muito desencadeamento cuidado, de doenças respiratórias e Tá, alérgicas. todo cuidado ali é pouco. Ok, Maria, obrigado pela sua participação. Enquanto isso, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Ainda dá tempo? Participe com a gente. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o cuidado com o sistema respiratório. Sabrina, que cuidados devemos ter com a presença de animais domésticos? Gatos, cachorros? Na verdade, o que a gente percebe hoje é que a sociedade se aproximou muito desses animais, né? Então, eles têm um convívio muito direto, estão o tempo todo dentro de casa, deitados nas camas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a asepsia também desse animal, né? A gente vê muitas pessoas saindo com aquelas botinhas nos cachorros, isso ajuda também, né? Mas principalmente a gente tem que ter cuidado, às vezes, com outras, a gente sabe que o pelo do animal, que a saliva do animal, que a pele do animal é como se fosse a nossa. Então, tem acúmulo de ácaro, de células mortas, que também são fontes de doenças respiratórias, podem ser fontes de doenças respiratórias. Mas isso é muito variável para cada indivíduo também. Não precisa ter neura, de ter medo aí de ter cachorro em casa, não. Não, e tem mãe que fala assim, meu filho vai ter problema de respiratório com esse cachorro. Não é assim. Essas coisas são muito individuais. Tá certo, ok. Bom, temos aqui a participação da Helenice Miranda. Gostaria de saber se a alergia tem a ver com estresse e ansiedade. Qual a relação, doutor Cláudio, se é que há, entre o processo alérgico e o emocional da pessoa? Tem sim. Principalmente na pele, em termos de urticária, que é quando a pessoa empola o corpo, e angioedema, que é quando incha pálpebras e lábios, principalmente. Então tem muito a ver. A pessoa geralmente ela já desencadeia a crise quando ela entra numa fase de muito estresse, muita ansiedade. E também aquela pessoa que está estabilizada da asma dela, ela pode, durante fases de estresse, ela voltar com as crises. Ou então ela está controlada e haver um descontrole, ela precisa de aumentar a dose de medicamento, trocar medicamento, associar outro medicamento. O sistema imunológico é muito influenciado pelo estresse. Agora, o emocional desencadeia a crise porque ela já está pré-estabelecida ou apenas acelera algo que o organismo já tem? Geralmente ela é um mecanismo meio desconhecido, mas geralmente ela acelera uma coisa que já existe, ela desencadeia uma coisa que já existe, é um gatilho. Correto. Bom, ok, Helenice, obrigado pela participação. A Márcia Avelar, ela diz assim, por que será que se eu usar qualquer tipo de sabão de várias marcas que estão aí no mercado, que não seja o sabão neutro, eu manifesto tosse, bronquite, rinite alérgica, coceira na garganta, nos olhos, nariz e etc. Será que o problema é comigo? Sabrina, algum comentário, por favor? Vamos ajudar a Márcia aqui. Na verdade, o que acontece a presença desses perfumes, né, no sabonete, até mesmo o perfume que a gente passa diariamente, eles podem irritar, assim como a poluição, né, podem irritar a mucosa do nosso trato respiratório. Então, na verdade, se for um uso contínuo, você pode levar a uma lesão muito mais grave com o tempo e aí você desenvolver, então, uma doença respiratória. Você aconselharia máscara, luvas, para manusear essas substâncias? Na verdade, quando a gente fala de alergia, a gente tem que ir descobrindo e se adaptando àquilo que causa algum efeito em nós. Porque não dá para fugir de todas as substâncias. Não dá, mas se tiver o uso contínuo, você pode ter um agravamento cada vez maior. Tá certo. Então, na verdade, é tentar usar o sabonete neutro
e testando novos sabonetes e novos perfumes para ver se tem... Aos poucos, né? É um processo. É um processo. Ok, Márcia, obrigado pela participação. Doutor Luiz, agora aquela pergunta que eu queria fazer anteriormente. Qual a relação do cigarro, do tabaco, com as doenças respiratórias, sobretudo pulmonares? Olha, o cigarro talvez seja uma das maiores causas de morte no mundo. É considerada a segunda causa de morte no mundo, está relacionada com o cigarro. Então, no Brasil são 200 mil mortes por ano provocadas doenças relacionadas por cigarro. Então, nós temos 3 grupos, principalmente, os cânceres, né? Aí entra câncer de boca, laringe, pulmão, esôfago, estômago, bexiga e vários outros cânceres no organismo relacionados ao cigarro. Depois nós temos a bronquite crônica e o enfisema, que é a DPOC. Olha, enquanto as doenças cardiovasculares estão caindo a mortalidade, está diminuindo a mortalidade por conta de medicações, né, que estão sendo feitas, a DPOC ela está em plena ascensão. Hoje ela está em 5º a 6º causa de morte no mundo. Em 2030, já está escalada para ser a 3ª causa de morte no mundo. Então, nós temos o cigarro relacionado a todas essas causas. E as causas cardiovasculares, que são inevitavelmente muito vai obstruir as veias, artérias. Então, as causas cardiovasculares. Então, nós temos os cânceres, as causas cardiovasculares, né? E a bronquite crônica e o enfisema, que é a DPOC. O cigarro... É um prazer que custa muito caro. Eu nem digo que é um prazer, porque o sujeito ele fica dependente da nicotina. Tá, entendi. Então, mais dependência... Não é que ele sente prazer, ele sente muito mal quando existe a falta. Aí... Mas há determinadas pessoas que dizem que o tabaco é, vamos dizer assim, um antidepressivo natural. Tem gente que fala, isso, ele guarda aqui, né, no peito, né, no lado do coração, é o meu grande amigo. Na verdade, não. Na verdade, é grande inimigo. Falta nicotina no cérebro, ele fuma. Porque aí ele começa a ficar mais deprimido, passa mal, ele fica nervoso, o mundo fica ruim. Aí ele tem que fumar, em 3 a 6 segundos a nicotina já atingiu o cérebro. Aí, se ele esperar, aquilo ali vai passar. Conserta essa situação que ele faz. Tá. Bom, ok. A Neuza, ela faz a seguinte pergunta. Como tratar aquela tosse de perder o fôlego? Qual o motivo? Bom, está muito vago, mas eu não sei, doutor Cláudio. A tosse tem várias etiologias, então é muito difícil de discutir isso aqui. Ela precisa de ir num médico, inicialmente o médico clínico dela, no alergista, no pneumologista, e começar uma propedêutica, porque são várias as causas. Se a tosse for uma asma, vai ser o tratamento mais simples, mas existe tosse por causa de refluxo, por causa de uma pessoa que... Aí eu vejo gente no consultório que fala, na hora que eu vou ver um filme na televisão e deito no meu sofá, eu desencadeio tosse. Primeiro uma rinite, como o doutor Luiz falou, está relacionada a rinite com todas as vias aéreas. Os seios da face, que é onde vai dar a sinusite, e também os pulmões. Então, aquela rinite desencadeia também uma quadro de tosse. Provavelmente porque aquele sofá está coalhado de ácaros e fezes de ácaros. Tá certo. Então, precisaria aqui, nesse caso da Neuza, de buscar e tem várias outras causas de tosse. Bom, de qualquer forma, Neuza, obrigado pela sua participação. Espero que a resposta do Dr. Cláudio tenha ajudado. Sabrina, vamos falar, por fim, o tempo está acabando, sobre as receitinhas da vovó.
Nesse tempo, colocar, por exemplo, um balde, uma bacia de água no quarto, ajuda a umidificar o ar? Sim, ajuda muito. A gente acha... Na verdade, o conhecimento popular, ele traz umas coisas muito boas também, né? Ah. Isso aumenta, claro, a umidade do ambiente. Como você vai ter um ambiente mais úmido, isso não causa lesão no seu trato respiratório. Então, Tomar ajuda. bebidas, chás, bebidas quentes nesse período ajuda a manter as vias respiratórias mais protegidas ou isso é mito? Não, na verdade ajuda pelo fato de ser um líquido, né? Ah. E também a questão do calor, ele traz um conforto e ajuda também na dilatação dos vasos sanguíneos, então pode ajudar também na respiração. Tá. Bom, melhor nesse período respirar normalmente pelo nariz. E o que dizer daquelas pessoas que respiram pela boca? Quais são os riscos? Na verdade, a gente tem que Às vezes ela lembrar... está com uma rinite, aí começa a respirar pela boca, né? E aí você vai ter outro problema, como faringite, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que o nosso sistema respiratório, né? Ele foi feito para a gente respirar pelo nariz. A gente tem conjunto de pelos, a gente tem conjunto do epitélio, que são as conchas, que vão servir para aquecer o ar e tirar, e o muco também, né? Para tirar essas impurezas que a gente tem no ar. Então, sempre a recomendação é respirar pelo nariz. Ok. Mais uma receitinha da vovó. Colocar os cobertores e edredons ao sol ajuda a matar ácaros, etc. Ajuda na questão tirar a umidade do mofo. Ajuda em todos esses sentidos, né? Da ventilação, tirar a umidade. Uma coisa importante também é que a gente usa muito aspirador de pó. E esquece do aspirador de pó. Deixa aquele saquinho lá dentro do aspirador de pó, cheio de poeira, cheio de ácaros, cheio de coisa para eles. Então, tem que limpar também o saquinho. Ok, muito obrigado pela participação, Dr. Luiz, Dr. Cláudio, Sabrina. E voltem outras Obrigado vezes. a você. Obrigada a você. Agradeço. Antes de encerrar nosso programa, lembramos mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte para construir a casa do povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também ainda hoje. Seja um missionário evangelizador, ajudando a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir o sonho do povo de Deus aqui presente. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.